Boa noite a todos, aqui é o professor Sérgio. Vou explicar para vocês o roteiro de estudos da semana passada. Ainda estarei usando, transcorrendo esse material, o Aprender Sempre, é a apostila que vocês receberam há poucos dias na escola, ok? Semana passada vocês fizeram as 10 primeiras questões, aliás, desculpa, a questão 6, né? E agora eu vou falar da questão 7, a questão número 10. Lembrando que depois eu vou mandar para vocês, via grupo, a correção das questões, tá certo? As questões da semana passada. Então deixa eu achar daqui o roteiro dessa semana. Pessoal, a atividade 7, ela se encontra na página 6, tá bom? A atividade 7, redação. O que está pedindo ali? Escolha um tema do seu interesse e redija 3 parágrafos, de 3 a 5 linhas cada, obedecendo a estrutura clássica da dissertação. Então, a estrutura, relembrando, introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, a introdução em 3 a 5 linhas, você vai apresentar, então, o assunto, tá certo? Aí vocês têm liberdade para escolher esse assunto, mas eu já quero adverti-los que é impossível escrever de algo sem ter conhecimento. Então, você quer escrever uma boa redação? É importante que você tenha bons conhecimentos, boas ideias, tá? Que você possa depois articular de forma coerente, para que você possa expor a sua opinião, ok? Então, aqui ainda nós estamos falando da dissertação escolar, tá certo? Então, aí no caso, a introdução, você vai apresentar o assunto, ok? O desenvolvimento, parte onde se usam argumentos variados sobre o tema, como dados estatísticos, argumento baseado em fatos reais, argumento da autoridade baseado na relação de causa e consequência, etc. Então aqui o desenvolvimento, eu não posso pensar em encher linguiça. Eu tenho que ter exatamente repertório. Eu vou poder citar dados estatísticos, eu vou poder citar ideias de filósofos, de pensadores, estudiosos, enfim. Você vai conseguir, então, a argumentação, né, através dessas ideias bem concatenadas, ou seja, bem ligadas, tá certo? Então, que você possa, então, ter boas ideias para você desenvolver o seu texto, tá certo? Eu sempre falo que o segundo parágrafo, né? Como aqui está pedindo 3 parágrafos, então vai ser um parágrafo a cada parte. A introdução, depois outro parágrafo é o desenvolvimento e o outro parágrafo será a conclusão. Então essa dissertação é uma dissertação bem simples, tá? Na conclusão você fará o fechamento, tá certo? Aqui fala, normalmente se dá possíveis soluções ao tema problema. Na verdade aqui, pessoal, não está falando exatamente o tipo de dissertação que está sendo cobrado, tá? Até se você não indicar possíveis soluções ao problema, ao tema, eu não vejo muita razão para isso, tá? Se você conseguir apontar soluções para o problema, tudo bem, você pode apontar, pode escrever, pode expor a sua ideia. Porque no caso, a dissertação que fala de um assunto, argumenta sobre esse assunto e depois aponta uma solução para o problema apresentado,
nós chamamos de dissertação argumentativa. É o texto dissertativo argumentativo. É o tipo de texto, o tipo de redação cobrada na prova do Enem. Então, por enquanto, estamos falando da dissertação simples. Não estou falando ainda da dissertação argumentativa, ok? Então, na hora que nós falarmos sobre esse tipo de dissertação, eu vou focar bastante a redação cobrada na prova do Enem, tá certo? Depois tem lá um link para vocês, olha lá, há uma sugestão de possíveis temas que caem nas redações de vestibulares. Tenha essa curiosidade em clicar nesse link, em buscar fazer leituras, aprimorar então as suas ideias. Não adianta você escrever a esmo, você tem que escrever com um objetivo, com uma certa intencionalidade, tá ok? Você então vai falar de um assunto, vai expor a sua ideia sobre o tema, você tem que ter exatamente o quê? Repertório, você tem que ter ideias. Não adianta nada você tentar falar, suponhamos, falar do aborto e você não tiver nada para falar sobre o aborto. Fica algo vazio, algo sem sentido. Então você tem que ter ideias, ok? E a ideia, a palavra, ela só vem ou ela surge quando nós lemos textos, quando nós lemos livros, quando nós fazemos pesquisas em diversas fontes, tá certo? Aí nós vamos adquirindo cada vez mais conhecimento, tá bom? Então você fará então uma redação de somente 3 parágrafos, escolhendo um tema ao seu gosto. Aí fala depois, faça um rascunho, olha lá pessoal. Depois passa o texto a limpo, a versão final. Então o rascunho você fará exatamente nessa parte da apostila, tá? Pode usar a apostila, faça o rascunho aqui. A introdução, o desenvolvimento, depois a conclusão. Depois você vai passar isso no caderno e vai tirar uma foto e vai enviar ao professor, tudo bem? Ó, atividade 8 é a leitura. Vocês deverão ler então os textos. São 5 desinformativos sobre os 5 países africanos que têm a língua portuguesa como idioma oficial, exceto Guiné Equatorial. Assim como o Brasil, esses países são ex-colônias de Portugal, ou seja, que também foram descobertos, colonizados por Portugal, tá certo? Então tem aqui um texto de Angola, depois eu voltei no outro, de Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe, os países africanos colonizados também por Portugal e que falam a língua portuguesa, tá? Depois disso, olha lá, aqui tem a relação a outros países, tal, né? A questão 9, produção de infográfico. Depois de você ler os textos, escolha apenas um. Então você vai escolher lá, professor, achei mais interessante o texto de Angola, suponhamos, tá? Então o que você vai fazer? Você vai escolher esse texto e fará um infográfico sobre ele. O que é infográfico? Infográficos são textos visuais, explicativos e informativos, associados a elementos não verbais, tais como imagens, sons, gráficos, hiperlinks, utilizados com frequência na mídia impressa e digital, tendo como a principal função informar o leitor. Olha lá. Então eu tenho aqui o texto, tá? E depois eu vou colocar exatamente, eu vou colocar lá link, eu vou colocar uma foto, né? Vou deixar mais nítido para vocês aqui, para vocês entenderem. Olha lá, eu vou fazer exatamente várias ligações, vários textos
que se ligue à ideia desse texto que eu escolhi. Tá certo? Imagens, então vou colocar um texto, uma parte do texto aqui, outra parte do texto aqui. Aqui desse lado eu posso colocar talvez uma estatística. Eu posso colocar aqui desse lado um chamativo de um link para você ler. Aqui, olha lá. Mais uma outra informação. Enfim, pesquisem como vocês podem fazer então esse infográfico. Não precisa ser um infográfico muito complexo. Faça um infográfico simples do texto que você escolher, tá bom? Daqueles 5 textos, você escolherá somente um deles para você montar o seu infográfico, tá? Info, ou seja, várias informações em forma de gráfico, tá certo? Infográfico, você estará informando usando representações mais sintéticas, informando então alguém a respeito do texto que você leu, tá certo? E depois a questão 10, tem até um link aqui, depois você pode acessar, uma produção textual, essa parte tá pegando bastante, né? Então, olha lá, você deverá redigir um texto de gênero publicitário a partir dos passos a seguir. Nós temos lá uma situação hipotética, ok? Imagine que você trabalha em uma agência de turismo e tem que elaborar um texto, como se fosse uma publicidade, a ser publicado no site da empresa, com cerca de 10 linhas, sobre um dos países africanos pesquisados. Então você vai tentar aí, fazer um texto publicitário, ok? Sobre um dos países africanos. Olha lá, o texto será construído com base nas informações. As informações pesquisadas nas aulas anteriores sobre o país. Nesse texto deve conter 2 metonímias de diferentes tipos, conforme exemplos mais abaixo. O texto deve ter caráter persuasivo, visto que se trata de um texto publicitário sobre o país. Então, certamente, vocês deverão fazer aí um texto, uma campanha publicitária, que procure chamar pessoas para visitarem esse país, tá certo? E fala aqui, você deve usar 2 metonímias diferentes, ou seja, metonímia é a figura de linguagem, tá? Você usa uma palavra, mas tentando dizer uma outra palavra. Aqui nós temos alguns exemplos de metonímia, vamos me aproximar aí. Por exemplo, o autor pela obra, o que seria? Os alunos leem Mia Couto, ou seja, você não lê o autor Mia Couto, você lê as obras produzidas por Mia Couto. Então, é a mesma coisa falar, eu li Machado de Assis nessas férias. Você não leu Machado de Assis, você leu algum livro escrito pelo Machado de Assis, ok? O continente pelo conteúdo. Isso aqui é muito, a gente usa direto, pessoal, o tempo todo. Saboreamos um prato angolano, a comida angolana que estava no prato. Ou seja, nós comemos então o conteúdo, certo? Mas sempre nós referimos então ao continente, ou seja, aquele recipiente que contém a comida. Nós não fazemos a referência certa, né? Nós falamos pratos, né? Então, quando nós comemos uma comida muito gostosa, nós comemos até demais essa comida, nós falamos, nossa, hoje eu comi 2 pratos dessa comida. Mas como pode você comer 2 pratos? Você vai ficar com a sua barriga cheia de caco, hein? Então, você comeu o conteúdo que estava nesse prato.
Então aí é o continente pelo conteúdo. A parte pelo todo. Pés descalços caminhavam pelas praias em Cabo Verde. Gente, pés, eu me refiro então a pessoas. Não somente os pés caminhavam, as pessoas caminhavam. O pé, então, é a parte de um todo, ou seja, é a parte do corpo humano, ok? É a mesma coisa de falar também, os sem teto fizeram uma grande manifestação. Mas como assim, professor? As pessoas que não têm habitação, que não têm uma casa, fizeram um protesto. Depois, pessoal, o singular pelo plural. O guienense é simpático e receptivo. Ou seja, os guienenses, o povo guienense é simpático. Tá certo? Quando eu falo povo, eu estou usando o singular para abranger todo o plural, ou seja, todas as pessoas daquele lugar, ok? O instrumento pela pessoa, o chitende entrava e saía dos bares moçambicanos. O tocador do instrumento musical chamado chitende. Poderia ser, né? O violino entrava e saía dos bares, né? O violão, ou seja, o instrumento pela pessoa. A pessoa que toca aquele tipo de instrumento, tá? Aqui certamente é um instrumento que se refere, então, à cultura africana, tá certo? Procurem saber que tipo de instrumento é esse, é interessante, tá bom? Caso haja necessidade de saber mais, olha lá, pessoal, sobre a metonímia. Faça, então, a pesquisa naquele link. Tem um link ali, né? figurasdelinguagem.com/metonímia. É importante que vocês façam essa pesquisa. E aqui nós temos, texto publicitário sobre o país. Exemplo para iniciar o texto. Deram um exemplo. Venha conhecer Angola. Nosso país tem. Gente, olha que interessante aqui, Eu vou destacar até esse verbo aqui. O venha. O que é isso? É o verbo vir no modo imperativo. Está dando a ordem para você conhecer Angola. Venha conhecer. Nosso país tem o que tem em Angola, hein? Seria interessante, além do texto, fazer uma pesquisa apurada sobre o país, tá? Lembrando que você pode escolher os outros países citados também, dos outros textos, tá ok? Então, o que tem em Angola, pessoal? Então, observa que esse texto, ele fará a propaganda do país. O que tem de bom nesse país? Será que a comida desse país é muito boa? Será que o povo é receptivo? O que tem nesse país? Tá certo? Então, observa que vocês podem e devem usar os verbos no modo imperativo. São aqueles que procuram convencer alguém a respeito de uma ideia ou de um produto, para comprar um produto, para seguir uma ideia, enfim. Esse texto, então, tentará persuadir o leitor a respeito da ideia, da sua ideia, do seu argumento. No caso, o primeiro a ler o texto será o professor, não é verdade? Então, tentem me persuadir, falem boas coisas do país. Quem sabe um dia, Deus preparando, eu vou conhecer o país que você fez, então, a campanha publicitária correta, coerente, bonita, tá certo? Pessoal, é isso aí, o vídeo ficou um pouquinho extenso, peço desculpas, tá? Nós vamos depois, no outro momento, falar a partir da questão 11, tá? Eu vou deixar para o próximo vídeo. Desejo a todos, então, ótimos estudos. Não se esqueçam de tomar os cuidados necessários, tá certo? Não saiam de casa. Se saírem, usem máscaras, usem muito álcool gel. Se cuidem, tá ok? Um forte abraço. Deus os abençoe.
Tchau, tchau.